Como pastor é muito fácil ficar confuso no mundo atual, muito fácil a gente ficar perdido sobre o que fazer. Eu digo que antes era um pouco mais fácil, talvez, porque a gente não tinha acesso a tantos pregadores como a gente tem hoje, né? Hoje você acessa a internet e você tem acesso aos melhores do mundo. Você pode ouvir grandes homens de Deus, palavras ensinadas de uma forma assim esplêndida, né? Mas antes era só presencialmente, né? E presencialmente a nossa referência fica um pouco menor. Obrigado, meu filho. Fica um pouco menor, né? Mas hoje, se você quiser ouvir os pastores das maiores igrejas, os maiores líderes, ministros, aqueles que têm muito impacto na sociedade, aqueles que têm muitos seguidores, que são os mais ouvidos, né? E isso faz com que a gente se sinta de verdade pequenininho, faz com que a gente se sinta frustrado. É fácil ficar frustrado quando você olha assim, aquele colosso, aquela coisa esplendorosa, e você fala assim: só está acontecendo algo lá, só tem fervor, só tem fé, Deus está agindo lá. Ah, Deus, como eu queria que aqui fosse igual lá. A gente olha aquele igrejão bonito, a gente tem uma igreja bonita, mas você olha na internet umas igrejas para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, você fala assim: meu Deus, que poder de Deus que está acontecendo ali, que coisas que Deus está fazendo nesse ministério, né, nessa vida. E eu fico pensando assim: acho que pastorear não é para mim. Esse negócio de ser pastor, eu olho para um lado, olho para o outro, esse negócio aí, eu acho que não dá muito certo não, porque eu não vou conseguir chegar lá. Acho que, sinceramente, eu acho que eu devo ser a única pessoa que pensa dessa forma. Será? Será que só eu que sofro com a questão da comparação? Será que só eu que sofro com essa dúvida ao olhar para um lado e para o outro? Vamos ser sinceros, todos nós pensamos nisso. Todos nós nos sentimos bem pequenininhos, impotentes, né? Acho que é uma dúvida que todos nós temos. E o pior de tudo é que, como o mundo ficou menor, a gente tem acesso a tudo e a todos. E a gente tem acesso àqueles que são os mais e mais tops. Mas também a gente tem acesso ao que está acontecendo na vida de quem está do lado, e a gente fica mais competitivo. A gente quer competir para ganhar. A gente acaba concorrendo. Veja só se hoje, com as redes sociais, se o estilo de vida padrão não é a comparação. As redes sociais tornaram isso evidente para cada um de nós. E mais, irmãos, como hoje a gente tem a facilidade, tem o conforto de ter acesso a algumas coisas, a gente pode adquirir as marcas das celebridades. A gente consegue adquirir, por exemplo, o ferro de passar que apareceu na propaganda, e a famosa pega aquele ferro de passar, nunca pegou um ferro de passar na vida, a famosa, mas ela pega aquele ferro de passar da marca tal, e ela fala: olha, com esse ferro de passar, eu passo todas as coisas. E você fala: eu quero um desses. Compre agora mesmo o Master Joyce Bass Pluster, você vai fazer suco de beterraba. Eu nem gosto de beterraba, e aquela marca fascina, a gente tem acesso, a gente compra, a gente adquire, a gente se acha importante porque nós começamos a consumir. A gente consome roupas, e aquelas marcas assim, sabe, as marcas especiais. Nossa, essa marca, tem uns até que compra falsificado. Não compra não, irmão, compra não, compra réplica não, ou compra o da marca original ou não compra, compra sem marca, é bem melhor. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente quer se sentir importante. A gente quer ter aquele carro veloz para se sentir importante.
A gente quer ser especial, a gente quer ser único, a gente quer ser exclusivo. Essa é a era das exclusividades, irmãos, das marcas, dos relacionamentos. Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, olha quem me segue aqui. Lugares, olha, já foi em tal lugar, você tem que ir. Aquele restaurante, olha, aquele café tem que ser o quê? Instagramável. Você vai, olha, pode ser o melhor café debaixo do pé de manga ali na VP alguma coisa, mas você vai no Instagramável, você tirar fotinha, porque tem uma luzinha, tem um ambiente, sabe por quê? É a era da experiência, da exclusividade, e a crise aumenta. Calma que está ficando pior, vai ficando pior, porque a gente se esforça tanto para comprar algumas coisas, a gente se esforça tanto para adquirir um bem, adquirir um patrimônio, adquirir algo, ou consumir algo, que quando chega lá, perde a graça. Você olha e fala assim, isso aí não faz sentido, eu preciso de outra coisa, eu preciso de algo a mais, né? Bom parece tudo aquilo que não temos, sabe por quê? A gente descobre que quando a gente ganhou, não era exatamente aquilo que preenchia a gente, aquilo não nos fazia sentir tão importante quanto nós pensávamos, simplesmente porque nós aprendemos, ouça isso aqui, nós aprendemos a nos sentir especiais pelo que consumimos. Nós fomos condicionados a nos sentir autênticos pelas coisas que nós temos, quando na verdade nós deveríamos nos sentir assim por aquilo que nós oferecemos. Hoje eu quero falar sobre essa espiritualidade autêntica, lá em Romanos capítulo 12, você pode abrir aí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Que diz aí? Nós lemos semana passada, nós vamos ler de novo, e talvez na outra, e vamos ver. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Nós vimos que a carta de Romanos é uma carta especial do apóstolo Paulo. Irmãos, a carta de Romanos é puro suco de teologia pura, densa, tem a base, tem o fundamento da fé. Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele não conhecia, ele já falou assim, eu já vou mandar textão logo, porque aí a galera já aprende, já fica nivelado, já vou mandar aqui, supletivo com profundidade, esse aqui é o supletivo para tirar 10, e ele escreveu, capítulo 1, 12, a carta muda, isso dá um indicativo para a gente, eu falei sobre isso semana passada, aqui é a grande virada da carta, porque agora começa a prática, agora começa o dever de casa, a gente sai da teoria e passa para a prática, é o que o apóstolo Paulo está falando para a gente, porque espiritualidade, vida com Deus, não é algo abstrato, espiritualidade, vida com Deus, não é algo teórico, não é algo que a gente simplesmente sabe e dá as respostas certas. Essa carta, ela fala sobre responsabilidades, o assunto não é meu corpo e minhas regras, é meu corpo e minhas responsabilidades, porque isso você não consegue transferir para outro. Espiritualidade é o meu compromisso, é sobre essa jornada de volta para Deus, é sobre esse caminho que eu invisto, em que eu invisto a minha vida, com tudo que tenho, com tudo que sou, para voltar para Deus, para viver mais de Deus. E eu sei, queridos, que muitos de nós aqui
carregam fardos pesados. Talvez você que está acompanhando essa mensagem também, fardos de culpa, carregam fardos de medo, fardos até mesmo por causa da ganância, dos desejos e das ambições que nós temos. Mas você sabe qual é a coisa mais pesada do mundo? É o nosso corpo. O nosso corpo é a coisa mais pesada do mundo. E agora você imagine o seu espírito tendo que carregar o seu corpo, arrastando ele até a presença de Deus e dizendo: se renda aí, fica bem quietinho aí. O seu lugar, corpo, é aqui, na presença de Deus. Você não tem outro lugar para estar, é aí, é nesse lugar. Deixa eu fazer uma pergunta para você: está pesado aí? Está pesado aí essa jornada de arrastar para entregar, para sacrificar a Deus? É disso que o apóstolo Paulo está falando: o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sobre essa verdade, sabe? Irmão, somente aquilo que nós entregamos para Deus é que verdadeiramente pode ser restaurado. Deixa eu repetir: só o que você entrega ao Senhor pode ser restaurado. Tudo aquilo que a gente sacrifica, tudo aquilo que a gente renuncia em prol do Senhor, aí dá certo. Mas se a gente quer resgatar, de fato, a gente precisa entregar, sacrificar. Tudo que você tentar salvar vai ser perdido. Não pense que a estratégia para você restaurar o seu casamento é comprar um presente mais caro para o seu cônjuge. Não pense que para você resgatar os seus filhos, você tem que agora botar muita disciplina sobre seus filhos. Não é sobre isso, é sobre render a Deus, é sobre usar armas espirituais. É com elas que nós conseguimos aplicar todas as outras que estão ao nosso alcance. É quando nós entregamos, sacrificamos. Veja, tudo que tentamos salvar será perdido, mas tudo que nós perdemos para Deus durará eternamente. Tudo que nós consagrarmos a Ele, foi Jesus quem disse: quem tentar salvar a sua vida, perderá. Mas quem por amor a mim a perder, verdadeiramente a salvará. Veja, nós estamos falando hoje sobre o resgate da autenticidade. E resgatar a nossa genuinidade, a nossa autenticidade, só é possível através de um sacrifício. Só é possível através de uma vida totalmente rendida a Deus. E sabe o que eu aprendo sobre sacrifício? Que o valor dele não está no quanto eu dou, está naquilo que sobra. O valor do sacrifício está naquilo que sobra. Sabe, ninguém se compara por aquilo que entrega. A gente se compara por aquilo que sobra na nossa mão. A gente se compara por aquilo que deixou de entregar. Jesus estava no templo, e ele estava lá para ver como as pessoas entregavam as suas ofertas. E vinha um, vinha outro, vinha outro, vinha outro, até que chegou uma viúva. Uma moedinha, clim, acho que nem quicou, só bateu, clim, uma moedinha, humilde. E ele disse: essa mulher deu mais que todos os outros. Por quê? Porque não sobrou mais nada na vida dela, ela deu tudo o que tinha. Essa mulher é que realmente deu o exemplo, o testemunho da verdadeira entrega. E quem criticou aquela mulher eram exatamente aquelas pessoas que ainda tinham muito para dar. Comece a pensar sobre o quanto ainda está em suas mãos. Talvez seja isso
que nos leve a uma vida de comparação. Se a comparação é porque nem tudo foi entregue. Ananias e Safira, vamos fingir que a gente entregou tudo, vamos fingir que a gente também está fazendo igual os outros, vamos nos comparar com os outros. Pedro falou assim: mas para que isso? Era seu, você dava se você queria. Para que você mentiu para o Espírito? Para que essa fé falsa, essa fé fingida, essa espiritualidade vazia, de mentira? Quando nós entregamos tudo, não temos nada para comparar, queridos. Foi o apóstolo Paulo quem disse: eu só tenho um motivo para me orgulhar. E o que é? A cruz de Cristo. A única coisa que eu tenho para me orgulhar é a respeito daquele que entregou tudo, porque eu também estou crucificado com Ele. E se eu entreguei tudo, eu não tenho nada para me comparar com mais ninguém, porque eu não tenho nada além de Cristo, eu não tenho nada do que o Senhor, só tenho a Ele, e a minha vida está com Ele, a minha vida está escondida nele, queridos. O que nos torna únicos não é o que nós fazemos, não é o que nós conquistamos, na verdade o que nos torna únicos é o que nós entregamos. O nosso sacrifício é que nos torna únicos. Quer viver uma vida genuína? Entregue tudo a Deus. Sabe por quê? Porque você é único. Não há ninguém como você. O que você faz, outros podem fazer melhor. O que você tem, outros podem ter. Podem ter até de você. Vai que você passa numa fase ruim, Deus o livre. Aí você tem que vender, lutou a vida toda para conquistar isso, aquilo outro, mas veio o tempo difícil, teve que se desfazer tudo, sabe? Conquistar não significa nada, mas ninguém pode ser quem você é, por isso ninguém pode dar quem você é. A verdadeira espiritualidade, a vida com Deus genuína, é aquela em que a gente se entrega a Ele como sacrifício, e é isso que Deus quer, queridos, é isso que Deus quer, isso que é ser autêntico, esse que é o resgate da verdadeira autenticidade. Agora, quero pensar com você, talvez você chegue até esse momento e pergunte assim: pastor, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso entregar? Ok, eu entendi, se eu ficar guardando algo para mim, ao invés de consagrar a Deus, quem sabe o meu tempo, quem sabe meus sonhos, quem sabe meus recursos, quem sabe, Senhor, meus dons, meus talentos, isso vai ser uma ferramenta para eu olhar para os meus irmãos e me comparar com eles, e falar: olha, fulano não vem, fulano está se achando, fulano faz, fulano não faz. Ei, aquilo que você não entrega, você não consagra, vai ser usado em seu favor de uma forma maligna, e talvez até demoníaca. Como que eu posso fazer isso? Talvez você se pergunte: eu mal consigo fazer as coisas por mim, como é que eu vou fazer por Cristo? Eu não consigo parar de comer doce, Senhor. O médico falou: se eu não parar de comer eu vou morrer, se eu não parar de comer toicinho, torresmo, bacon, eu não consigo, eu tenho que fazer caminhada, Senhor, eu não consigo fazer por mim, eu não consigo entrar na academia, Jesus, eu não consigo tirar 7, minha média, Senhor, eu não consigo, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não faço por mim, Senhor, como que eu vou fazer por você? Como que eu vou fazer algo para Deus? Isso é impossível. Sabe por que você consegue entregar tudo para Deus? Não diga que é impossível, porque o próprio Jesus disse: é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Você consegue entregar tudo porque alguém já entregou tudo, e é Jesus. Jesus entregou tudo, e nós podemos entregar tudo também. Jesus rendeu a sua vida, nós podemos fazer isso, Ele fez primeiro por nós. E veja, isso que é a coisa mais maravilhosa, a entrega dEle me dá poder para entregar também, porque Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for,
faça conforme a sua vontade. Ele orou assim, eu e você podemos orar também. Ele entregou tudo, e o sangue dele derramado nos dá poder para tomar a nossa cruz, nos dá poder para morrer por ele também, sabe, queridos? Entenda aqui uma diferença, você precisa entender uma diferença. Não é sobre se sacrificar, porque se sacrificar significa que você vai fazer algo heróico. Se sacrificar significa que você vai fazer algo incrível, você vai fazer com sangue, com suor, com lágrimas, você vai apertar as pessoas, você vai forçar a barra, você vai fazer de tudo. O sacrifício é isso, você vai se sentir um herói, você vai se sentir poderoso, mas não é sobre se sacrificar, é sobre ser sacrifício. Entenda que é a diferença. Se sacrificar significa algo que você faz. Sacrifício significa algo que você é. Deus está nos chamando para ser sacrifício. Sabe? O que nos impede de ser sacrifício são as coisas que a gente guarda na nossa vida que nos fazem sentir especiais. São as coisas que você guarda na sua vida que faz com que você se sinta importante, exclusivo. Talvez você não teve coragem de ser sacrifício, render-se totalmente a Deus, porque ainda você quer guardar um pouco da reputação sua, da família. Talvez você ainda queira o respeito ou a consideração de algumas pessoas. Olha, vou te dizer uma coisa, é isso que você precisa entregar para Deus. Você nunca terá uma fé genuína se ainda que por um pouquinho você viver para você. Você nunca vai conseguir alcançar resultados espirituais e sobrenaturais se tentar proteger das mãos de Deus alguma coisa. Nunca será genuíno. Quando nós consagramos a vida a Deus, veja, vidas consagradas a Deus não têm competidores. Aprende isso aqui, olha aqui, vidas consagradas a Deus não têm competidores. Aplique isso aqui no seguinte: negócios consagrados a Deus não têm concorrentes. Cônjuges consagrados a Deus não têm concorrentes. Quando a gente se rende, seja sacrifício, seja entrega, e é somente na cruz, a bendita cruz, que a gente tem um exemplo para tomar a cruz também sobre os nossos ombros. É ali que você toma a sua cruz para se tornar único. Ei, tome a sua cruz para se tornar único. Tome a sua cruz e siga Jesus. Quero orar com você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos pensar sobre isso, sobre uma fé autêntica, sobre uma fé genuína. Eu pergunto a você: pelo que você quer ser conhecido? Pelo que essa igreja será lembrada? Pelos prédios que a gente constrói? Pela quantidade de pessoas que entram aqui ou que se sentam nesse lugar? Será que nós queremos ser lembrados pelas coisas que a gente consegue comprar ou pelos eventos que a gente pode fazer? Nada tem maior poder de atração do que o sacrifício. Jesus disse: quando for levantado, atrairei todos a mim, sabe? É o sacrifício que atrai as pessoas, e é a nossa vida como sacrifício que vai atrair não somente essa cidade, mas vai atrair principalmente os céus.
Essa é a marca de uma vida autêntica. Cristo em nós, queridos, Cristo em nós. Comece a orar por isso. É disso que essa cidade precisa. Imagina no que ela vai se tornar quando você e eu, quando nós entregarmos tudo a Cristo. Ore por isso, ore pela sua entrega, ore por aquilo que você ainda está retendo, ore por aquilo que ainda está nas suas mãos. Quem sabe você ainda está segurando a sua preocupação, o seu medo, quem sabe é a sua insegurança que está te impedindo de viver uma espiritualidade autêntica. Talvez o que esteja te impedindo de viver espiritualidade autêntica seja um passado, seja algo que você ainda quer viver celebrando, mas Deus não é Deus de monumentos, Deus é Deus de movimento, e é isso que Ele quer fazer. Nós somos chamados para fazer Cristo aparecer através de nossas vidas, e é o sacrifício, é uma vida autêntica, genuína, rendida, sem comparação, porque não há outro como você, como eu. Pai, nós oramos nessa noite porque queremos render tudo. Mais do que querer, nós precisamos ser sacrifício. A única forma de nos livrarmos, ó Deus, do estigma da comparação, da maldição da comparação, é entregando tudo, não a nós, mas ao Teu nome a glória. Não diz respeito ao que nós podemos, não diz respeito ao que nós sabemos, não diz respeito às respostas que nós sabemos dar, não é sobre aquilo que a gente pode fazer com a força do braço, mas é exatamente por causa de joelhos que se dobram, é exatamente por causa de corações que se quebrantam, é exatamente porque é o Senhor quem nos conduz e nós mansamente ouvimos a sua voz. Ah, Senhor, encontre aqui vidas, corações rendidos, derramados aos Teus pés, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, e que a verdadeira, a genuína fé, espiritualidade, possa florescer, para que o mundo veja a glória de Cristo em nós. É a nossa oração no nome de Jesus, amém.